Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Jornal das 10. Começa agora o Jornal das 11, edição da jornalista Diana Rosa. O Partido Socialista considera que o PTRR é um plano de intenções, mas não chega à ação. O secretário-geral do PS reagiu ao que se sabe do novo plano para reconstruir o país depois das tempestades. José Luís Carneiro lamenta que não tenham sido apresentadas medidas concretas a curto prazo. Trata-se de um plano de intenções, quando, do meu ponto de vista, o Governo, todos os seus meios, todos os seus recursos deviam estar concentrados num plano de ação e de resposta às comunidades locais, porque ainda há municípios que estão a reclamar a sua integração na declaração de contingência. Eu vou dar este número. As estradas de Portugal têm mais de 400 milhões de euros para investir em infraestruturas que não podem aplicar nos municípios que não estão na declaração de calamidade, quando muitos desses municípios têm as suas infraestruturas rodoviárias praticamente destruídas. José Luís Carneiro, em declarações no Porto, o secretário-geral do Partido Socialista assegura que o partido vai continuar a contribuir para apoiar as populações afetadas. Também os restantes partidos da oposição queixam-se de falta de medidas concretas para apoiar as populações afetadas. André Ventura quer um plano com efeitos imediatos. O líder do Chega considera inaceitável a falta de propostas exatas no anúncio do Primeiro-Ministro. Eu penso que o Sr. Primeiro-Ministro ainda tem algum tempo, ainda tem alguns dias, para refazer isto e para reanunciar ao país, desculpem a expressão, uma coisa com nível, uma coisa com ambição, uma coisa com dignidade e uma coisa com esperança. Ontem usei a expressão menos Sport TV e mais ação. Nestes momentos é os momentos que se vê a capacidade de ação de um governo. Nestes momentos é quando se vê se um Primeiro-Ministro tem fibra ou não para ser Primeiro-Ministro. Quem também não gostou do plano foi a Iniciativa Liberal. Mariana Leitão insiste que o país precisa de medidas concretas. No fundo, resume-se a um plano de intenções. E quando a Iniciativa Liberal ontem disse ao Sr. Primeiro-Ministro que o seu modelo de governação estava esgotado, era exatamente a isto que nos referíamos. Continuamos há 2 anos a viver de anúncios sem que esses anúncios tenham qualquer consequência, qualquer ação. Na mesma linha, Paula Santos, líder parlamentar do PCP, acusa Luís Montenegro de estar a reciclar medidas antigas. Constitui pouco mais do que mais uma operação de propaganda a que este governo já continua a fazer ao longo da sua governação. Não há uma proposta concreta, não há uma medida concreta, não há uma opção concreta, uma ação concreta. Ainda à Esquerda Livre, na voz de Rui Tavares, diz que agora, acima de tudo, é tempo de tomar decisões. Que é o projeto dos apoios diretos, em que se multiplicam os valores que nós temos para a construção de casas, ou para a reconstrução, para a recuperação das casas e para os outros apoios diretos às pessoas, a fundo perdido, e que não pode ficar, embora tenhamos tido essa vontade de o deixar aberto à discussão, como eu disse hoje aqui no Parlamento, isto não pode ficar a marinar muito tempo. Já Fabián Figueiredo, deputado único do Bloco, pediu transparência ao Governo nas negociações deste plano. E Inês Sousa Real do PAN pediu a Luís Montenegro uma atitude mais séria face às alterações climáticas, até porque este tipo de fenómenos têm tendência a ser cada vez mais frequentes. E o Primeiro-Ministro prefere esperar para se reunir com políticos e sociedade civil, por forma a apresentar medidas concretas para o plano de recuperação do país. Isso mesmo fez saber Luís Montenegro esta tarde. O chefe do Executivo não quis sequer revelar qual o montante que vai estar alocado a este plano, mas quer aprovar no início de abril a versão final do PTRR. O horizonte de execução é até 2034. E Marcelo Rebelo de Sousa acredita que o Governo está a monitorizar as movimentações na base das Lajes. Os aviões militares norte-americanos que por ali têm passado para seguirem rumo ao Irão têm causado inquietação, nomeadamente dos partidos políticos. O Presidente da República diz que já tinha sido informado sobre eventuais movimentações dos Estados Unidos nos Açores. O Sr. Ministro de Estado de Negócios Estrangeiros informou-me já há umas semanas da possibilidade de vir a existir
uma utilização da base das lajes nos termos do acordo existente entre Portugal e os Estados Unidos da América. Portanto, agora não vale a pena fazer especulações sobre matéria que o seu ministro já explicou, que é uma matéria que acompanha com proximidade. Não há aqui surpresas. O Presidente da República, em declarações aos jornalistas em Madrid, ao lado do Ministro dos Negócios Estrangeiros. E Diana, só hoje, de viva voz, é que o Ministro da Defesa reagiu à passagem de aviões militares norte-americanos na base das Lajes. Apesar da Rádio Observador ter insistido nos últimos dias, quer com o Ministério da Defesa, quer com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, hoje Nuno Melo falou, mas acabou por empurrar esclarecimentos para Paulo Rangel. Vamos ouvir o Ministro da Defesa, Nuno Melo. Existe um protocolo entre Portugal e os Estados Unidos da América para a utilização da base das Lajes. E a Defesa Nacional não tem que autorizar a utilização da base das Lajes, muito embora entregue à Força Aérea, porque essa utilização no que tem que ver com os Estados Unidos resulta desse protocolo. As informações sobre essa utilização não são da responsabilidade da Defesa Nacional, são entregues a outra área de tutela. Nuno Melo, em declarações aos jornalistas no Porto. O Partido Comunista Português entregou no Parlamento um pedido de esclarecimentos ao Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre a presença de aviões militares dos Estados Unidos na base das Lajes. O PCP considera que, para além do silêncio do Governo, a utilização da base por aviões dos Estados Unidos para a escalada da agressão ao Irão levanta questões relativas à soberania e independência nacionais, mas também ao papel de Portugal em defesa da paz. O PCP quer saber se Luís Montenegro conhece os objetivos desta movimentação, nomeadamente em relação a uma eventual agressão militar norte-americana ao Irão. E agora, com 7 minutos para lá das 11 da noite, Diana, que outras notícias marcam a atualidade, agora de âmbito local? Começamos por Leiria. A recuperação do estádio municipal vai custar 4 milhões de euros. A Seleção Nacional anunciou que a 10 de junho vai jogar em Leiria antes de rumar para o Mundial. Ora, o Presidente da Câmara quer que o estádio esteja pronto até lá. Gonçalo Lopes admite que é um grande desafio para terminar esta primeira fase de recuperação. Em Porto de Mós, o município vai reforçar o plano de recuperação com mais de 6 milhões de euros. O Presidente da Câmara, Jorge Vala, explica que o saldo de gerência é de 10 milhões, sendo que 3 são para as obras no âmbito do PRR. Em Aveiro, o PS pede estado de calamidade para Castelo de Paiva e Anadia. O partido diz que estes municípios remeteram ao Governo uma exposição formal para dar conta da dimensão dos estragos. Consideram que a declaração de estado de calamidade é essencial, por forma a agilizar mecanismos de resposta e de apoio. Em Oeiras, um bairro operário vai ser transformado numa residência para estudantes. É na antiga fábrica da pólvora de Barcarena, vai ter 50 quartos. A proposta foi aprovada pelo Executivo da Câmara de Oeiras. Indica que o objetivo é manter o estilo dos edifícios já existentes. O processo de qualificação do espaço vai custar mais de 3 milhões de euros. A Câmara de Alcochete está confortável com as restrições para o novo aeroporto. Em causa as medidas para prevenir mudanças que possam comprometer a construção do futuro aeroporto de Lisboa. O Presidente da Câmara, Fernando Pinto, considera que são regras importantes para garantir a organização das novas construções. Fechamos na Invicta. Já foi reposto o número 7 que tinha caído do relógio do edifício da Câmara do Porto, Avenida dos Aliados. A peça que caiu no final de janeiro, devido ao mau tempo, foi reposta durante o dia de hoje. E terminamos assim o Jornal das 11, edição da jornalista Diana Rosa. Até já. Até já, Rita.